Bom dia a todos. Mais uma vez agradecer ao Ministério da Justiça pelo convite que endereçou à Universidade Católica de Angola, instituição que nós viemos representar neste evento. Portanto, vamos moderar o tema do magnífico reitor da Universidade Lusíada de Angola, o professor Dr. Mário Pinto de Andrade, que, dentro deste seminário sobre a Universidade e o ensino dos direitos humanos em Angola, vai falar-nos da Universidade como espaço privilegiado no desenvolvimento dos direitos humanos. Antes de avançarmos à biografia do professor Mário Pinto de Andrade, se calhar também explicar as regras do nosso jogo a partir de agora, nós temos 45 minutos para a exposição do professor Mário e para dar a oportunidade de a audiência e a Assembleia poder colocar algumas questões. Então eu vou repartir o tempo em 20 minutos para o professor Mário poder fazer a sua exposição e ceder 25 minutos para que possamos depois interagir e debater exatamente o tema principal que nos trouxe à mesa de presídio. Assim sendo, nós vamos ter 15 minutos para que cada um de vocês, os que quiserem, pelo menos coloquem as perguntas necessárias e mais 10 minutos para que o professor Mário Pinto de Andrade possa responder às questões, portanto, colocadas. O professor Mário Pinto de Andrade é natural de Landana, Kakongo, província de Cabinda. É mestre em Relações Internacionais do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Realizou vários cursos de pós-graduação, nomeadamente Relações Internacionais, Sociologia da Educação, Sociologia da Exclusão Social, Ciência Política. Desempenhou as funções de chefe de Departamento para a Cooperação da Universidade Agostinho Neto. Foi membro fundador da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, coordenador adjunto para os assuntos acadêmicos e administrativos desta mesma faculdade. Foi também professor no ICED, foi professor no Instituto de Relações Internacionais do Ministério das Relações Exteriores e atualmente é professor associado da Universidade Lusíada de Angola, instituição da qual também é o magnífico reitor. Este é, portanto, o nosso convidado. Eu vou pedir mais uma vez que o saudemos com uma grande salva de palmas. O professor Mário vai falar-nos então sobre a Universidade como espaço privilegiado no desenvolvimento dos direitos humanos, e pensamos ser um tema de veras abrangente. Em jeito de tentar localizar, nós temos vários marcos nesta abordagem. Um dos marcos é exatamente o papel ao nível internacional que instituições como as Nações Unidas jogaram para o ensino dos direitos humanos. Então nós temos o Congresso Internacional sobre o Ensino dos Direitos Humanos realizado em Viena, Áustria, em 1978. Temos também a Conferência Internacional de Direitos Humanos e o Plano de Ação para a Educação em Direitos Humanos, que aconteceu, foi traçado também em Viena, em 1993. E temos várias experiências de países irmãos, como Brasil e Portugal, que podem ajudar-nos a elucidar. Mas existem vários pontos que, ao nível da academia, também podem ser aproveitados para serem aprofundados e esclarecidos, como o fundamento e a concretização dos direitos humanos ainda hoje. Portanto, um aspecto importante é também refletir a volta dos direitos humanos como meio, como instrumento para o fortalecimento da cidadania e para o fortalecimento da democracia, o próprio método científico de ensino, as teorias críticas, as ideologias à volta. Portanto, são várias as questões que nos chamam à reflexão sobre esta temática. Mas sem mais demoras, eu passo a palavra ao nosso preletor, o professor Dr. Mário Pinto de Andrade. Muito obrigada. Obrigado. Primeiro eu queria saudar os colegas, os leitores, os diretores gerais e, essencialmente, os membros do Conselho de Direção da Universidade de Oscar Ribas e todos os docentes e discentes e todos os convidados aqui presentes. Foi um agrado que aceitei o convite do Ministério da Justiça e Direitos Humanos para dissertar sobre o tema Universidade
como espaço privilegiado no desenvolvimento dos direitos humanos. E eu dividi a minha intervenção numa parte geral e depois na parte específica, que é mais o tema que me foi proposto. Espero que os 25 minutos que tenho poder fazer. Só depois de um século e meio, fundamentalmente em 1948, foram lançadas as bases para a marcha lenta, mais irreversível, da afirmação dos direitos humanos, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e subsequentemente foram sendo criados os regimes universal e regionais de tutela dos direitos humanos, contando entre os regimes regionais o europeu, o americano e o africano. O regime universal de direitos humanos é o conjunto de normas jurídicas internacionais que consagram direitos do homem para todos os continentes ou regiões do mundo. Os regimes regionais são aqueles que estabelecem direitos do homem para cada um dos continentes ou regiões do mundo. O regime universal está consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem, o regime europeu e americano pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem, e o regime africano dos Direitos do Homem está consagrado na Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. A razão que esteve na base da lenta marcha da afirmação dos direitos do homem na segunda metade do século XX prendeu-se com a bipolarização do sistema internacional, com os blocos de leste e ocidental. No caso africano, as elites dos novos Estados tinham uma tese segundo a qual as bases do desenvolvimento assentavam na ideia de um Estado omnipresente, ativista e promotor, quase exclusivo desse objetivo, singularizando o papel do indivíduo nesta tarefa. Esta visão obstou a que os direitos humanos desempenhassem a sua função de proteção da dignidade da pessoa humana e princípio constitutivo e conformador da organização e limitação do poder político. Os Estados desenvolveram, nesse momento histórico, diferentes alternativas de organização política e, concomitantemente, diferentes prioridades no quadro da promoção do desenvolvimento humano, passando os direitos humanos e a sua respectiva tutela a terem igualmente abordagem diversa em função das teorias usadas para justificar as opções das elites políticas que detinham o poder de decisão política ao longo da existência do Estado. Os Estados que compunham o Bloco de Leste consideravam como determinante a transformação econômica das sociedades. Esta produziria um nível de desenvolvimento econômico e social que, por sua vez, constituiria o quadro realista de oportunidades para que os seres humanos pudessem viver com dignidade, ou de outra maneira, ver realizados os seus direitos econômicos e sociais. O Estado configurava-se assim como um agente que, conhecendo as necessidades humanas, estava em melhor condição de promover o desenvolvimento, ainda que com um papel secundário do indivíduo. Os direitos humanos seriam basicamente reduzidos aos direitos econômicos e sociais, perspectivados como direitos coletivos, direitos instrumentais no processo que conduziria a sociedade sem classes, perspectivada como uma sociedade justa, sem desigualdades econômicas e sociais e sem exploração do homem para o homem. Para os Estados que compunham o Bloco do Ocidente, os direitos fundamentais da pessoa humana, os direitos humanos, constituem uma forma de organização política da sociedade e do Estado. Toda ação do Estado deveria ser limitada pelos direitos humanos. Estado e cidadão, ou pessoa humana, concorriam com diferentes competências e deveres diversos para a criação do quadro favorável à realização dos cidadãos. Contudo, os direitos humanos, sob a forma de direitos fundamentais, prescrevem o tipo de bens que o Estado deve providenciar e também determinam a maneira como o Estado deve agir no processo de produção desses bens. Processo esse que implica decisões, ações e abstenções de ações com o objetivo de concretizar os direitos humanos, direitos fundamentais que se traduzem em escolas, centros de saúde, pensões, salários e outros bens mais materiais ou imateriais, espirituais, indispensáveis a um padrão de vida digno do ser humano. Os Estados africanos que foram ganhando as suas independências ao longo da segunda metade do século XX confrontavam-se ao tempo e ainda hoje com desafios tais como a manutenção da unidade nacional e do desenvolvimento,
a diversidade étnico-linguística e o traço social e econômico, foram invocados pelos pais do nacionalismo africano, que se tornaram também nos primeiros chefes de Estado, como razões mais do que plausíveis para subordinar os direitos humanos a interesses mais importantes. Na sua maneira de perspectivar a construção do Estado e promover o desenvolvimento, os chefes de Estados africanos invocaram sempre segundo os objetivos da unidade nacional e do desenvolvimento em contraposição aos direitos humanos. No contexto da Guerra Fria, os Estados que compõem o Bloco de Leste e os Estados africanos e latino-americanos inviabilizaram o intervencionismo interestadual em prol da defesa dos direitos humanos, socorrendo-se para o efeito do princípio da soberania dos Estados e da prioridade dos direitos econômicos e sociais ou do desenvolvimento, com a compressão dos direitos civis e políticos. Estes últimos direitos estavam subordinados à tarefa sacrossanta de rapidamente atingir um desenvolvimento satisfatório que, em consequência, emanciparia o ser da opressão decorrente da relação de opressão injusta. Esta abordagem dos direitos humanos estava informada pela doutrina marxista, ou pelo menos de uma orientação mais à esquerda, no contexto dos paradigmas ideológicos reinantes, a doutrina marxista, a doutrina liberal e a doutrina do não alinhamento. Os direitos humanos podem ser assim definidos como os direitos que cada pessoa tem por ser humano. São, como dizia Donnelly, são os direitos dos seres humanos. A definição clássica de um direito humano é um direito que é universal e possuído por todas as pessoas. Direitos humanos são aqueles que possuímos simplesmente em virtude de sermos um ser humano. Para ter um direito humano, não é necessário ser ou fazer nada de especial que não seja ser nascido humano. Os direitos humanos são os direitos de que os indivíduos são titulares simplesmente por serem parte da espécie humana. Segundo Ramos, direitos humanos são um conjunto mínimo de direitos necessários para assegurar uma vida do ser humano baseada na liberdade, na dignidade, e representam uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana. O conceito de direitos humanos deve ser historicamente contextualizado e entendido como fluido e aberto, como dizia Ramos em 2001. Para Marum, dizia em 2006, o conceito fundamental do direito humano são indissociáveis da sua evolução histórica. Freeman também dizia que os direitos humanos são direitos de excepcional importância, designados para proteger interesses humanos moralmente válidos e fundamentais, em particular contra os abusos do poder político. Os direitos humanos, segundo a concepção liberal classista, são tidos como uma construção histórica que tem a finalidade de limitar o poder do Estado em relação aos indivíduos. Hannah Arendt afirma que os direitos humanos não são um dado, mas um construído, uma dimensão humana em constante processo de construção e desconstrução. E nesta ótica, os direitos humanos devem ser apercebidos como um conceito aberto. Podemos ainda dizer, segundo Vincent, que os direitos humanos preenchem a função, uma vez preenchida pela teoria da lei natural, pondo certas reivindicações acerca de como os seres humanos devem ser tratados, para além dos caprichos dos tiranos, mas com estimativa realista dos limites do possível. Eles dão forma ao conteúdo das reivindicações que todo o governo decente deveria respeitar. Os direitos humanos são um conceito usado para descrever normas criadas para proteger as pessoas contra as ações arbitrárias dos governos, e nessa ordem de ideias, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e outros tratados de direitos humanos declaram numerosos e específicos direitos dos advogados, mas não os direitos abstratos dos filósofos. Depois desta introdução, permita-me então entrar para o tema como foi sugerido, que é a universidade como espaço privilegiado dos direitos humanos. A Constituição da República de Angola, como um Estado de direito democrático, fundada na dignidade da pessoa humana
na soberania popular, na separação de poderes e interdependência de funções, no pluralismo de expressão e de emoção política, segundo os artigos 1 e 2 da Constituição, que promove e defende os direitos e liberdades fundamentais do homem, quer como indivíduo, quer como membro dos grupos sociais organizados, como diz o artigo 2. Por outro lado, no artigo 79 da Magna Carta, sob IPEG, Direito ao Ensino, Cultura e ao Desporto, estabelece o seguinte: 1. O Estado promove o acesso de todos à alfabetização, ao ensino, à cultura e ao desporto, estimulando a participação dos diversos agentes particulares na efetivação nos termos da lei. 2. O Estado promove a ciência e a investigação científica e tecnológica. Para concretizar a política pública educacional do Estado angolano, existe a Lei de Bases do Sistema de Educação, aprovada pela Lei 13/01 de 31 de dezembro. Nos termos da refida lei, diz que a educação constitui um processo que visa preparar o indivíduo para as exigências da vida política, económica e social do país e que se desenvolve na convivência humana, no círculo familiar, na relação do trabalho, nas questões de ensino e de investigação científica ou técnica, nos órgãos de comunicação social, nas organizações comunitárias, nas organizações filantrópicas e religiosas e através de manifestações gimo-desportivas. O sistema de educação é o conjunto de estruturas e modalidades através dos quais se realiza a educação, tendendo-se à formação harmoniosa e integral do indivíduo, com vista à construção de uma sociedade livre, democrática, de paz e de progresso social, no artigo 1 e número 2. A letra e o espírito do que sugeri no sistema de educação intrinsecamente direcionado para um contexto de construção da paz e de um Estado democrático e do direito, ou alicerçado nos direitos humanos, pois não é possível construir uma sociedade livre, democrática e de progresso social se não houver respeito pelos mais elementares direitos dos cidadãos. Esse apoio ao nosso raciocínio e entendimento, recorremos à própria lei que define os objetivos gerais de educação, os objetivos gerais da política pública de educação, segundo o artigo 3 da Lei de Base do Sistema de Educação. A educação visa atingir os seguintes objetivos: a linha A, promover harmoniosamente as capacidades físicas, intelectuais, morais, cívicas, estéticas e laborais da jovem geração, de maneira contínua e sistemática, e elevar o seu nível científico, técnico e tecnológico, a fim de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do país. Formar um indivíduo capaz de compreender os problemas nacionais, regionais e internacionais, de forma crítica e construtiva, para uma participação ativa na vida social à luz dos princípios democráticos. A linha C é promover o desenvolvimento da consciência pessoal e social dos indivíduos em geral e da jovem geração em particular, o respeito pelos valores e símbolos nacionais, pela dignidade humana, pela tolerância e pela cultura da paz, a unidade nacional, a preservação do ambiente e a consequente melhoria da qualidade de vida. Fomentar o respeito devido aos indivíduos, aos seus superiores interesses da nação angolana, na promoção do direito e respeito à vida, à liberdade e à integridade pessoal. Desenvolver o espírito de solidariedade entre os povos em atitude de respeito pela diferença dos outros, permitindo uma saudável integração no mundo. Dito isto, depois do alcance da paz, verificou-se que o sistema de educação tem vindo a crescer em vários domínios, entre os quais nos domínios das universidades. Nesse sentido, é importante que as universidades também se aliem ao processo de conservação da paz e da democracia e, consequentemente, ao processo da construção de uma cultura da promoção, divulgação e proteção dos direitos humanos. Neste contexto, a universidade, enquanto espaço de criação de conhecimento e investigação, assume o papel depositário e transmissora de valores, tais como a tolerância, a solidariedade e o respeito mútuo, que são essenciais para uma cultura de respeito pelos direitos humanos. Deste modo, a universidade deve tornar-se um espaço de ação multi e interdisciplinar, envolvendo diferentes áreas do saber, contribuindo desta forma para uma cultura de cidadania consentânea com os direitos humanos. A universidade é, por excelência, um espaço de produção de saber científico e tecnológico, e a obtenção do conhecimento enquanto componente do direito à educação é também um direito humano. Assim, a universidade pode tornar-se um espaço privilegiado nos desenvolvimento dos direitos humanos, quer no ensino e na estrutura curricular, expresso quer na estrutura curricular oculta. Quanto ao primeiro aspecto, a universidade pode desenvolver o seguinte: abordar os conteúdos estruturantes da formação dos licenciados sob a ótica dos direitos humanos,
Isso implica que haja inicialmente um posicionamento claro da universidade para que os direitos humanos sejam parte do processo de formação dos seus alunos em todos os seus cursos. Promover debates e pesquisas sobre diversas formas, sobre diversos temas, sobre o enfoque dos direitos humanos, democracia e cidadania. Contribuir para o estudo e compreensão mais sistemática das normas de direitos humanos, direitos fundamentais no plano interno e no plano internacional, acentuando a diferença de entendimento de direitos humanos diversos do senso comum. Fomentar a transversalidade de direitos humanos no domínio de vários cursos existentes na universidade. Contribuir para a criação e implementação de políticas públicas mais concentradas nos direitos humanos e a necessidade mínima dos cidadãos. No âmbito da extensão universitária, a universidade pode criar uma base com base em fundamentos de direitos humanos, interação com a comunidade, na qual se localiza, sobretudo, no processo de construção de espaços de exercício de cidadania, com agentes sociais, lideranças comunitárias e com as organizações da sociedade civil. Promover cursos de direitos humanos para professores de ensino básico, ativistas de direitos humanos, funcionários públicos, Polícia Nacional e também das Forças Armadas e das Forças de Segurança. A universidade também pode disponibilizar para a comunidade as clínicas de direitos humanos ou criar centros de direitos humanos que se dedicariam à investigação com foco em matérias sobre direitos humanos, bem como a produção de material didático sobre o mesmo. Quanto ao currículo oculto, a universidade deve ser também um espaço físico e de relações humanas, promotor e respeitador dos direitos humanos na relação entre docentes e discentes, gestores e funcionários. Do ponto de vista físico, a infraestrutura que alberga a universidade e seus serviços deve estar equipada de modo a promover a integração de pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, ou ainda a reciclagem de material usado. Do ponto de vista das relações humanas, deve reforçar e promover uma gestão participativa, criar espaços de promoção de igualdade entre homens e mulheres, garantir aos discentes o acesso à informação e aos direitos dos consumidores dos serviços universitários. Em países pós-conflito, como é o caso de Angola, a abordagem dos direitos humanos ou ainda da educação de direitos humanos deve estar orientada para a promoção de atitudes e práticas sociais em dois sentidos: gerar nas pessoas o sentimento de rejeição à cultura da violência e da impunidade, criar cidadãos conscientes dos seus direitos capazes de exercê-los, defendê-los e buscar a sua reparação, sempre que violados numa base de diálogo, tolerância e de valorização e aceitação das diferenças étnicas, político-partidárias, sociais ou dos géneros. Assim, para terminar, permitem-me sugerir um programa de disciplina de direitos humanos, pelo menos aquele que nós estamos a dar na Universidade de Lusíada, com 8 capítulos. Um primeiro seria o conceito de direitos humanos, o segundo, direitos humanos e relativismo cultural, o terceiro capítulo, direitos humanos, desenvolvimento e democracia, um quarto sobre a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Comissão Africana dos Direitos do Homem e a Comissão Interamericana também dos Direitos do Homem, um quinto capítulo, as organizações não governamentais e os direitos humanos, o sexto, as multinacionais e os direitos humanos, um sétimo, segurança internacional, conflito étnico e direitos humanos e, por último, a Constituição da República de Angola e os direitos fundamentais, neste caso, os direitos humanos. Muito obrigado. Eu penso que a exposição do professor Mário foi muito incisiva, muito clara também, mas, do resto, faz algum sentido referirmos a alguns pontos, e um deles é o facto do professor Mário considera que a universidade tem um papel muito importante no desenvolvimento dos direitos humanos, porque pode ser aquele espaço que vai propiciar a formação de uma cultura de cidadania consentânea com os direitos humanos no atual contexto do nosso país. Portanto, várias reflexões também foram feitas à volta, portanto, do método científico de ensino, a diversidade do saber e o saber acadêmico. Penso que é muito importante também refletirmos sobre isso, nos aspectos da democraticidade, da pluralidade, do diálogo e da inclusão, a necessidade da abertura no espaço acadêmico para o diálogo. Nesse sentido, também o papel da educação não formal em direitos humanos no espaço da academia, e aqui falar especificamente do lugar das organizações da sociedade civil. Penso que o programa da Lusíada já reserva algumas reflexões à volta, e o possível diálogo entre a universidade e a sociedade
através dos chamados programas de extensão, não é? Ou através também da investigação. Já falamos um pouco sobre direitos humanos para a cidadania ou direitos humanos para a democracia e, portanto, que reflexão se impõe sobre direitos humanos para o desenvolvimento sustentável, uma vez que esta é a atual fase do discurso global. Temos ainda a questão da empregabilidade, ficou mais ou menos implícita também na abordagem do professor Mário, mas de resto podemos nesta sala aprofundar a abordagem. Por que formar pessoas em direitos humanos e para quê? Não é? Qual é a utilidade profissional, qual é a utilidade social do profissional em direitos humanos? Penso também ser uma reflexão que se impõe. Portanto, de resto, as incursões à volta das teorias, acerca dos direitos humanos, peço perdão, apenas referir o papel dos sistemas internacional e do sistema internacional e dos sistemas regionais, a divisão geracional, que para uma parte da teoria em direitos humanos já não faz sentido, portanto fala-se de uma teoria unitária, o paradigma africano, a ver se existe, se é um paradigma próprio, fundamentado em raízes africanas, se quisermos, ou se, portanto, é um sistema africano ocidentalizado. Temos também uma reflexão muito séria à volta dos fundamentos em que radicam os direitos humanos. E aqui o valor e o sentido do princípio da dignidade da pessoa humana, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista sociológico, como é que nós podemos articular este conceito. E depois a oposição entre o universalismo e o relativismo, mesmo que dizer que, ou procurar saber se os direitos humanos são universais para todos os povos ou se eles valem em contextos localmente identificados. Estamos abertos agora para a colocação de perguntas. Eu vou pedir que o façam em 1 minuto para que tenhamos tempo e oportunidade para que participem ao máximo os que nesta sala estão presentes e o professor Mário também possa, de resto, depois fazer o remate final. Vamos fazer uma ronda de 5 colocações e, no tempo que nos resta, 20 minutos, a ver se conseguimos fazer três rondas de perguntas para darmos depois a oportunidade do professor Mário também poder responder nos seus 10 minutos às questões que forem sendo colocadas pela audiência. E como nós não temos microfone, nós vamos pedir que os excelentíssimos, os caríssimos convidados se coloquem em pé e falem um bocadinho mais alto para que todos na sala possam aproveitar as questões locais. Em primeiro lugar, eu convido o professor Raimundo José Andrade, professor aqui da Universidade Gregório Semedo. Muito obrigado. Raimundo André, docente da UGS. Tenho uma questão e um tributo. A primeira questão é a seguinte. Sabemos que estamos numa época em que é aquela que o sociólogo Alfred Trofer faz menção sobre a época da terceira vaga, a terceira via, e que o tema é fundamental sobre os direitos humanos, e sabemos nós que são direitos de primeira geração, e lá vai a seguinte pergunta. Qual a projeção futurística que o Amado Piloto faz dos direitos humanos face à nova era que nós vivemos, que é a terceira vaga, uma vez que esta terceira vaga aparece em nossas casas, em nossa sociedade, nas sociedades, e nos invade a nós, e esta mesma terceira vaga com os seus condimentos que, quer queira, quer não, tem distinguido o desenvolvimento e a manutenção dos direitos humanos, que são fundamentais e também são, então, os de primeira geração. Esta é a questão colocada. O contributo que eu faço é o seguinte. Por favor, tem só mais 30 segundos. O contributo que eu faço é o seguinte. Urge a necessidade de se ver a cadeira ou a disciplina de direitos humanos como uma disciplina ou semestral ou também anual nas nossas universidades. Pelo que saiba, só a Universidade Independente de Angola e a Universidade de Luzia, não sei tanto da Católica, é que têm direitos humanos como cadeira de curso na universidade.
também os direitos humanos é fundamental, mas infelizmente não temos no país cursos de pós-graduação, que eu saiba, de pós-graduação e de mestrado e até mesmo de doutoramento na área em causa. Pois eu acho que muito fundamental deveria ser. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos agora convidar o Sr. Daniel Muondo, do Instituto Superior de Serviço Social. Eu sou Daniel Muondo, sou o chefe do Departamento de Serviço Social do Instituto Superior de Serviço Social. Bom, agradecer a oportunidade por este momento. Pensamos que é uma experiência que está a começar, que já começou há um ano, como disse o doutor, e que pensamos que se replique para as várias instituições de ensino superior. A minha questão é a seguinte: qual é o impacto do ensino dos direitos humanos nas universidades de Angola, mas se calhar de modo particular na Universidade de Lusíada, onde Vossa Excelência é uma magnífica leitura? A segunda questão: há uma grande preocupação hoje com a questão dos valores morais e éticos. Fala-se muito da perda desses valores. E aqui o termo que se usa muito é a questão do resgate dos valores. Qual é a relação que há entre essa perda de valores e o ensino dos direitos humanos a nível da universidade? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Daniel. Convido agora o Sr. Walter Antônio, da UNIA, Universidade Independente de Angola. Bom dia a todos. Eu sou Walter Antônio, eu sou professor da UNIA. A minha questão é a seguinte: são duas perguntas que eu vou colocar. Uma vez que temos aí como, digamos, leitor nesse caso, o Dr. Mário de Andrade e a Sua Excelência, a especialista em, digamos assim, no campo dos direitos humanos. A minha pergunta é a seguinte: em Angola, por exemplo, falamos de direitos humanos, mas segundo eu tenho apreciado, inclusive, com relação ao que é o direito humano em Angola, é quase precário, além de ser precário também é contraditório. E quando falamos de direitos, não estamos a falar de direitos constitucionais, direitos fundamentais ao mesmo tempo. A pergunta é a seguinte: se no Código, digamos, de Família, o artigo 33º, número 2, diz que o indivíduo, inclusive como cidadão, é permissível casar aos 16 anos, não é? E na Constituição diz o seguinte: que o indivíduo torna-se adulto aos 18 anos. Então pergunto, se o Código de Família, digamos, que é parte dependente, digamos assim, da Constituição, que é a Carta Magna, a Lei Magna da República de Angola, como poderá, digamos, nesse caso, ultrapassar estar acima, inclusive, da constitucionalidade, nesse contexto, ao respeito aos direitos fundamentais, a princípio? Segundo, quando se fala dos direitos humanos em Angola, fala-se de tudo mais alguma coisa. Mas em contrapartida, inclusive, tem a ver com o quê? Com os direitos fundamentais, neste caso os indivíduos em causa. Disse, por exemplo, até queria fazer essa pergunta ao, digamos, ao representante do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. O indivíduo, quando é, digamos, condenado, cumpre a sua pena. Ao cumprir a sua pena, inclusive, depois o sistema diz o quê? Mais 30 segundos, Tá por bom. favor. Não pode. O sistema diz o quê? Ele devia ser o quê? Reintegrado, digamos, reinserido na sociedade. Mas de que forma é que este indivíduo vai ser reinserido na sociedade, se a mesma sociedade, inclusive, o conota? De que forma? Ele, ao sair, depois de cumprir a pena, não é limpado o cadastro, não é? E quando vem entrar no mercado de trabalho, lhe é requerido o quê? O registro criminal. Bom, estamos a marginalizar ou não a este indivíduo? Estas são as questões. Sim, também nós temos chegado. Muito obrigada. Eu convido agora o Sr. Faustino Alexandre, da UCAN, da Universidade Técnica da Angola. Muito obrigado. Eu sou o Faustino Alexandre. Eu sou vice-decano da Faculdade de Letras e Ciências Sociais desta faculdade, a representação do reitor da Universidade. Portanto, é importante esta conferência, seminário, conferência sobre os direitos humanos em Angola. Também é complexo, para falar dos direitos humanos em Angola. Não é tão fácil, um tema fácil. Ele aparece academicamente um tema fácil,
mas na prática é um tema muito difícil mesmo falar de direitos humanos. E nós, a falarmos de direitos humanos, vamos falar em problemas fundamentais, porque eu não queria falar de direitos humanos a nível da África, a nível do mundo. Ali onde se respeita os direitos humanos, e se colocarmos essa questão no nosso país, que nos interessa falar, nos académicos, que é bastante complexo, na verdade. Para mim, os direitos fundamentais estão interligados com os direitos fundamentais. Eu prefiro falar em direitos fundamentais, não em direitos humanos. São duas coisas diferentes, são dois institutos diferentes. Verdade? Se falamos de direitos fundamentais, é o que me interessa muito no meu país, como um futuro investigador, como investigador. Também vou fazer uma pergunta. É difícil isso. Portanto, a questão é a mesma que pronto, os colegas já colocaram, eu torno a fazer uma pergunta. O porquê os direitos humanos em Angola? Verdade, isso é uma questão fundamental. O porquê os direitos fundamentais em Angola, se nós vimos na prática a violação constante dos direitos humanos, dos direitos fundamentais do cidadão. Eu gostaria de perguntar, como enquadrar essa questão dos pontos de vista dos direitos humanos e os direitos fundamentais relativamente ao cidadão? Porque o fruto dessa situação é o cidadão. Será que é respeitar os seus direitos fundamentais? Se acompanhas hoje há uma discussão enorme no mercado, na verdade, prejudicar outra vez o cidadão com tal preço de petróleo que subiu. Então estamos a prejudicar o cidadão? Gostaria que o Dr. Mário também pudesse enquadrar essa questão. Muito obrigada, Sr. Faustino, Sr. Vice-Decano, muito obrigada. Vamos, em último lugar, convidar o Sr. Carlos Graça, também da Universidade Gregório Semedo, o último deste primeiro bloco. Bom dia. Apenas queria deixar aqui um pequeno contributo relativamente a uma temática muito importante que o Sr. Diretor referiu, que é a questão da educação especial. Né? Dizer que atualmente, portanto, através da Declaração de Salamanca, portanto, que incluir, portanto, não é só termos nas instituições dos alunos, mas também é trazer os materiais didáticos, os especialistas, né? E também adaptar as infraestruturas. O que não tem acontecido um pouco por toda a parte do mundo. Né? Então, deixava aqui esse apelo, portanto, e dizer também que falar dos direitos humanos é essencialmente falar dos direitos fundamentais do homem. E um dos direitos fundamentais do homem é esse. As necessidades não são iguais. E pronto, tendo em conta que o tempo hoje. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra ao Professor Dr. Mário Pinto Andrade para responder às questões colocadas. Muito obrigado aos colegas. As perguntas que fizeram e pelas contribuições que deram, eu vou tentar responder, também tentar contribuir. Há uma questão, como eu disse aqui, em relação ao continente africano. No caso da África, a preocupação dos direitos humanos começou a ser sentido fundamentalmente depois de 1989, com a queda do Muro de Berlim, com a queda da União Soviética, e fundamentalmente com o sentido da democratização do continente africano. Começou a falar mais dos direitos humanos no continente e da aprovação da própria Carta Africana em relação a esta matéria. E também se diz que o mundo africano foi mais pressionado, digamos assim. Sabe, muitas vezes a própria democracia em África não nasceu num processo natural, não sabe, foi só pressão do mundo ocidental, fundamentalmente da União Europeia e dos Estados Unidos, a partir de 89, 90, se começou a falar na democratização do continente africano. Que, infelizmente, a própria democratização do nosso continente, em alguns casos tem sido positivo, em outros casos não são, pela dimensão dos vários conflitos que o nosso continente teve e ficou substanciado naquele conflito do Ruanda de 1994 e noutros conflitos não se vê permanentemente no nosso continente, com a componente étnica, a componente tribal
A componente religiosa agora também está a entrar muito entre cristãos, islâmicos, também tem entrado muito no nosso continente. Portanto, não é fácil, a nível africano, falarmos ainda de uma forma mais sustentável sobre a temática dos direitos humanos, mas me parece que é um esforço que os países têm que fazer, porque a grande questão que se coloca é, às vezes, pergunta-se, vamos lá se falar a verdade, quantos Estados africanos são verdadeiramente democráticos? É uma pergunta que tem que se pôr. Quantos Estados africanos são verdadeiramente democráticos? Então, se os Estados africanos não forem verdadeiramente democratas, é um bocado difícil. Por mais democráticas que sejam as constituições, elas não vão ser aplicadas. Portanto, este é um problema que às vezes a gente olha para os Estados africanos e faz essa pergunta, mas diga lá que os Estados africanos são democráticos. Então, há de facto este problema. Portanto, eu acho que nós temos que entender, com a contribuição do que professor, que os direitos humanos é um processo que tem que estar na consciência das pessoas. Aliás, eu ontem estava naquele fórum organizado pela Associação para a Democracia sobre a Constituição Nacional em Angola, e nós dizemos que para haver direitos em Angola é preciso termos uma mentalidade nova na construção do Estado Democrático em Angola. As pessoas têm que ter uma nova mentalidade para podermos construir esse Estado Democrático que nós queremos em Angola e até a nível do planeta africano. Portanto, é um bocado muito forte. Por outro lado, também não podemos esquecer que quando mesmo nós olhamos para o mundo, nós estamos hoje que o colega colocou sobre essa terceira vaga. Hoje a questão que se coloca é será que esse mundo que nós vemos todos os dias, que aparece nas nossas casas, em que se fala num choque de civilizações, não um choque de civilização, um choque de culturas, entre civilização e cultura, onde é que vamos se situar? Isso também é um problema muito complicado. Mesmo até no chamado mundo ocidental, que as convenções funcionam, o colega colocou aqui, o último colega colocou aqui, se o preço dos combustíveis também não é contra os direitos humanos ou contra os direitos fundamentais. Eu pergunto, nas sociedades europeias, que têm 200 anos de Estado, desde que saiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, há 50 milhões de desempregados a viverem mal, como é que está? Nós temos que analisar tudo isso nesses fatores. A questão central é darmos essa educação para os direitos humanos. E eu acho que a Faculdade de Letras, Ciências Sociais, quando criou o curso de Ciência Política, colocou a cadeira de Direitos Humanos, a Luzia também colocou a cadeira de Direitos Humanos, acho que outras universidades estão a ter, mas era possível que houvesse uma decisão do governo para que, de facto, não só os cursos de ciência política, outra ação internacional, o direito tivessem a cadeira de direitos humanos, mas todos os cursos de Angola não têm uma cadeira de direitos humanos. Até porque nós somos um país pós-conflito. E um país pós-conflito, em que morreram milhares e milhares de pessoas, a questão dos direitos fundamentais e a questão de uma cultura de direitos humanos, não sei dizer como fundamental a nossa Constituição, mas a cultura de direitos humanos tem que passar para todos nós, todos os cidadãos. E onde é que ela pode ser melhor aplicada? É desde o ensino primário até o ensino superior, dando no ensino primário alguns princípios, no ensino médio e no ensino superior reforçado já do ponto de vista das várias convenções que há a nível das Nações Unidas e as várias convenções que há. Portanto, acho que é mais ou menos esta a ideia que me parece que nós temos que ter. É claro que Angola ainda é precário, é uma contradição, nós temos a nossa Constituição, mas podemos ter direitos fundamentais na Constituição, temos direitos fundamentais, mas se ela não for sistematicamente conciliando com a doutrina dos direitos humanos por comissões internacionais e africanas e damos formação permanente às pessoas, ninguém se habitua a ter esta cultura. Porque quando estamos a dar formação, no sentido das pessoas se habituam a ter uma cultura dos direitos humanos, uma cultura de valorizar, digamos assim, a vida humana, porque nós somos um país pós-conflito, quando conflito nunca valorizamos a vida humana. Portanto, é dentro deste aspecto que me parece ser fundamental, não quero responder colega por colega. Agora, essa preocupação ligada à idade está a ser discutida agora no novo Código Civil e no âmbito da reforma da Justiça, vamos ver o que vai ficar. O que se fala aqui é que o casamento de 16 anos é excepcionalmente, embora a idade adulta não seja 18 anos, mas excepcionalmente, em alguns casos, né, pode-se dar esta maioridade, digamos assim, para facilitar também fundamentalmente as jovens, quando engravidam, então, porque têm de organizar a sua vida primitiva, a constituir família. É de facto complicado, falamos na prática da questão dos direitos humanos.
Não, este impacto, eu acho que, por exemplo, os nossos alunos hoje, quando enfrentam alunos de relações internacionais de direito nessa cadeia, os alunos ficam satisfeitos, pelo menos pelo estudo, fazendo um estudo comparado das várias convenções. E eu acho que isso é fundamental. E depois também, quando estudamos direitos fundamentais de Angola, acho que os alunos ficam com uma melhor compreensão que é preciso, de facto, nós temos uma cultura de direitos humanos em Angola. Eu vou dar um exemplo. Eu fui a primeira universidade, a nível da Luzia, fomos a primeira universidade a falar de direitos humanos. Quando nós começámos a falar de direitos humanos, toda a gente tinha medo, porque não havia, a nível do governo, esta cultura de falar de direitos humanos. E eu muitas vezes recebi recados indiretos, mas vocês estão a falar de direitos humanos porquê? Isto não é fundamental, nós não tínhamos a lei, tínhamos a Constituição antiga. E nós fomos os primeiros. Até trabalhamos com a Open Society. Fizemos um acordo com o Estado Federal da Paraíba, que na Paraíba os brasileiros, fruto da sua história de combate contra a ditadura, têm os direitos humanos, hoje têm mestrados, doutoramentos, licenciaturas nesta área. Nós fizemos um acordo com o Estado da Paraíba e mandamos os primeiros estudantes nossos e de outras universidades, inclusive da Faculdade de Letras, que era um concurso aberto, e temos já 5 ou 6 angolanos, quer da Luzia, quer da Faculdade de Letras, foram fazer os mestrados em Direitos Humanos na Universidade da Paraíba, com acordo entre a Luzia e a Universidade da Paraíba. É claro que nós queremos introduzir isso, essas especializações a nível de graduações de mestrado e doutoramento na nossa universidade. Hoje, por acaso, fico feliz, que se criou, com a nova Constituição, se criou o Ministério da Justiça e Direitos Humanos e começa-se a falar abertamente sobre os direitos humanos, das fronteiras dos direitos humanos fundamentalmente. Então, penso que isso é um ganho. Quanto mais a sociedade, aos níveis das universidades, o próprio governo incentivar que haver um acordo com as universidades para se trabalhar nesta área de direitos humanos, eu acho que ganha o país, ganha a nação e ganha a sociedade. E fundamentalmente o estudante, que é a nova geração onde nós temos que introduzir esta cultura. Já chega a minha e a geração anterior, que vivemos na cultura da violência. A nova geração que está a vir tem que nascer sobre a cultura da paz. E só é possível isso se nós introduzirmos estes mecanismos de conhecimento da cultura da tolerância, da cultura da paz, da cultura dos direitos que cada um deve ter e deve saber defendê-los. Eu acho que isso é fundamental. Agora, em relação aos preços, eu não sei se a subida do combustível viola os direitos humanos, até porque estou a ouvir tantos analistas que dizem que afinal o preço dos combustíveis, mesmo que o taxista tivesse que subir o preço, como é que chama aquilo, a tarifa do táxi, só tinha que aumentar 5 anos. Portanto, todos os países fazem reajustes e nós também temos que ser realistas. Não podemos ter um país em que muita gente vive à custa da sopa do Estado. Eu isso não estou de acordo, porque vou à Grécia Antiga quando dizia que os ricos têm que pagar imposto. Aos pobres temos que ensinar a pescar. E, portanto, o que é que está acontecendo em Angola? É que toda a gente tem carros de topo de gama. Toda a gente em Angola consegue comprar um carro das 2010 e não sei o que e tal. Mas depois, todos querem viver à custa da subvenção do Estado. Eu acho que o Estado deve fundamentalmente, eu não estou a referir ao petróleo dominante. Eu acho que o petróleo dominante, eu acho que o Estado não devia subir o petróleo dominante, porque nas aldeias não se vive do petróleo. Mas a gasolina, né, eu acho que o Estado deve, de facto, aumentar isso, aumentando o preço. E agarrar nesta verba que o Estado vai ganhar, pôr no orçamento para financiar a educação e cultura. Aí estou de acordo. Porque nós temos que deixar a mentalidade, nós fundamentamos na academia, que tudo tem que ser grátis em Angola. Esta cultura do grátis já chega do passado. Agora, cada um, se você tem perto um carro topo de gama, assume os custos, né? Porque tem essa possibilidade. Então, acho que antes também nós temos um bocado de reação. Eu sou defensor do facto que o petróleo não devia subir, como subir o petróleo. Os camponeses precisam, iluminam as aldeias e tal, mas agora a gasolina e o gasóleo para os centros urbanos, fundamentalmente Luanda, não acho que deve subir. O resto, estou de acordo com algumas preocupações que foram aqui colocadas. Aliás, nós na Luzia, né, temos tido sorte em relação aos alunos, temos apoiado muito os alunos invisuais. Temos apoiado muito e até em 2 anos seguidos, o ano passado, o melhor aluno de todos os cursos da universidade foi uma invisual em psicologia com 16 valores. Há 2 anos, a melhor aluna, melhor licenciado da nossa universidade foi uma invisual de 14 valores em direito. E o ano passado também tivemos um aluno, dos 5 melhores alunos, um aluno visual em relações internacionais. Portanto, temos dado apoio nesse aspecto a esses alunos. E esses têm se destacado melhor que os alunos normais. E mesmo para encerrar a nossa ronda de participações, eu convido o Sr. João Miguel Pereira,
Obrigado. Sou João Miguel Pereira. Sim, sou João Miguel Pereira, pertencente ao Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais. Acho que a primeira questão que eu queria colocar já foi ultrapassada sobre a África, mas eu queria saber do preletor, né, qual é a visão que olha para as instituições militares e para militar sobre os direitos humanos, porque merecem, na verdade, uma atenção muito especial e desde já também pedir ao Ministério da Justiça, se calhar, que promova seminários de direitos humanos nas unidades militares e policiais, porque há uma grande reclamação sobre os cidadãos relativamente à questão da violação dos direitos humanos nessas instituições. Muito obrigado. Convido agora a senhora Hermenegildo Teutônio, do Mosaico Instituto para a Cidadania. Obrigado. Primeiro, quero felicitar ao Ministério da Justiça por realizar este encontro e parabenizar também o professor da forma como abordou a questão. De certa forma já foi ultrapassado, mas eu queria lançar uma questão que a mim preocupa. Fala-se muito que a universidade é um espaço privilegiado, de facto é, do ponto de vista teórico ou sequer técnico, não é? Mas eu pergunto ao professor, que contributo é que as universidades podem dar, as universidades que lecionam as questões de matéria de direitos humanos, que contributo é que podem dar na realização ou efetivação dos direitos humanos, não é? Do ponto de vista material, que contributo é que essas universidades podem dar para a nossa sociedade? Esta é a primeira pergunta. A segunda questão tem a ver com, digamos assim, discute-se muito na doutrina, na teoria dos direitos humanos, a questão da justiciabilidade dos direitos humanos, não é? Que os espanhóis chamam de justiciabilidade. Até que ponto é que é possível esta justiciabilidade dos direitos humanos no ordenamento jurídico angolano? O que é que nos dizem as nossas leis, a nossa Constituição e as demais leis ordinárias relativamente a esta questão, não é? Sabemos que o aumento desses conhecimentos vai exigir dos cidadãos um certo exercício de cidadania de forma consciente, e isto vai obrigar a que as instituições do Estado sejam preparadas para dar resposta. Caso um cidadão venha demandar o Estado, por exemplo, para a não realização de um direito econômico, social e cultural, o que se pode dizer em relação a essa questão? Obrigado. Passa a palavra ao professor Mário Pinto. Em relação à questão das unidades militares, eu acho que é fundamental haver formação de muitos seminários ligados a esta questão dos direitos humanos, direitos fundamentais, até do Código Civil, do Código Penal, a nível dos militares. Isso é fundamental, porque quanto mais os militares, as forças de segurança estiverem esclarecidas, melhor para o próprio Estado e melhor também para os cidadãos. Portanto, eu creio que o Ministério, pelo menos a nível do Ministério do Interior, tenta haver muitos seminários com a polícia no âmbito da formação para os direitos humanos. Espero também a nível da Força Armada, eu já ouvi há dias o Chefe de Estado-Maior a colocar também esta preocupação. A direção de formação, direção patriota da Força Armada, que está também a levar esta formação para as unidades militares. Ainda é insuficiente, mas acho que há esse esforço de se levar para as unidades militares. Agora, a outra questão, o contributo. Primeiro, eu acho que as universidades, dando formação, as universidades, se fazerem licenciatura no Estado de Departamento, há muita possibilidade de fazer pesquisas a nível de investigação, a nível do país, a nível das comunidades, sobre como é que está a prática dos direitos humanos junto das comunidades. Como é que o impacto das políticas públicas que o Estado está a fazer junto das comunidades, né, e pudesse fazer estudos sobre isso e alertar. E eu acho que o papel do Estado também é isso, é fazer as investigações e poderem alertar do ponto de vista da teoria que é feita, ações são feitas, e o estudo prático, o estudo empírico que os investigadores podem fazer.
A outra questão é que nós vamos ter que nos habituar, e a Angola ainda não conheço casos, que é de facto, quanto mais cultura de direitos humanos nós tivermos, mais os cidadãos têm a possibilidade de defenderem os seus direitos e de até deporem ações contra o Estado. E aí os advogados especializados nesta matéria vão ter muito trabalho para trabalhar junto para poder defender as comunidades. Muitas das vezes se pisoteiam direitos dos cidadãos, os cidadãos não se defendem porque muitas vezes não conhecem as leis, não têm essa formação da defesa dos seus direitos e dos dados fundamentais e, portanto, é fundamental. Dando esta formação, acho que isso vai também ajudar os próprios cidadãos com a ajuda das organizações parlamentares especializadas e dos advogados. Hoje, no mundo moderno, há advogados especializados sobre essas questões. Então, também isto vai ajudar na construção do nosso Estado democrático e de direito em Angola. Portanto, é bem-vindo o Ministério da Justiça e Direitos Humanos estas formações que vai fazendo por todas as universidades. Espero que isso não fique só em Luanda, que é preciso levar. Os grandes problemas de Angola hoje não estão em Luanda. Na minha opinião, os problemas de Angola estão no interior. Estão no Luanda, estão no Bié, estão no Conto Cubano, estão no Mochico, estão nas Lundas, estão no Cunene, estão no Miguel. É preciso levar esta formação para estas pessoas, os estudantes e outros setores da sociedade do interior, onde aí muitas vezes, porque aqui em Luanda tem muitas associações que gritam, mas lá no interior não há. Muitas vezes os direitos cidadãos são prejudicados e esses cidadãos muitas vezes não têm a necessidade de defesa como têm os cidadãos que estão na cidade de Luanda. Nós só queremos agradecer a participação de todos, também a exposição do professor Mário Pinto de Andrade, a organização. Portanto, esta foi a nossa prestação, o nosso contributo. Também deixar como reflexão possível, não é, a necessidade ou a questão da liberdade do ensino no espaço académico e a questão do controlo político que muitas vezes se procura exercer junto da academia no ensino e na pesquisa, seja dos direitos humanos ou noutra área do saber. Portanto, é muito importante também, à volta das nossas discussões sobre a inclusão da disciplina dos direitos humanos, refletirmos à volta desta temática. Muito obrigada a todos. Portanto, é o